Oi, gente, aqui Regina Lopes do canal Meu Cantinho de Orquídea. E no vídeo de hoje, né, gente, nós vamos falar aqui da chegada da primavera, né, gente? A estação aí, o mês mais lindo do ano, né? E olha aqui como que está o painel das Phalaenopsis. Olha que coisa mais linda, gente, tá todo florido aqui, né? Já que aí no inverno, no outono e inverno, né? As orquídeas Phalaenopsis ficam aí meio que invernadas, né, gente? Se enraiza muito pouco, desenvolve muito pouco aí no replante, né, gente? Demora mais para sair uma folhinha nova, mas agora, gente, com a chegada da primavera, vai esquentar, né? E todas as hastes florais aí que foram emitidas no outono e inverno, vai se abrir agora os botões com as florações, né, gente? Vai ser aqui aquele show, né? Um espetáculo de floração. Eu tenho muita orquídea aqui ainda para florescer. Olha essa aqui, gente. Essa aqui é a minha orquídea Phalaenopsis Daniele. Ela é linda, né, gente? É bem diferente. É toda aí riscadinha, gente. Tem um fundo aí branco, né? Maravilhosa. E essa haste floral, gente, é floração de perfilhamento, né? De haste floral. Já que aqui no meu cantinho de orquídeas eu não corto as hastes, né? Essa aqui foi adquirida na xepa, gente. Fiz o replante dela aqui. Olha as raízes, gente. Mas quando eu fiz o replante, eu coloquei cacos de tijolo e ela não gostou. Ela desidratou. Eu fui, vim, coloquei chips de coco, gente. Já soltou raiz nova aqui, folhinha nova. Olha essa, gente. Olha o enraizamento dessa mini orquídea Phalaenopsis. Reparem, gente, as raízes, como que as orquídeas gostam do cultivo aí, né, com substrato de chips de coco. Ela é uma mini orquídea Phalaenopsis branca. Olha que linda, gente. Essa floração aqui foi perfilhamento de haste floral. Quando eu comprei essas mini, gente, deve ter mais ou menos aí uns 4 meses atrás, tirei aquela buchinha, né, e fiz esse replante aqui alternativo, né, gente. Troquei os substratos aí pelos chips de coco. E replantei elas aqui, né? Nesse vasinho plástico, esses mesmos vasinhos que ela vem aí plantadas, né, gente? Eu só furo eles com ferrinho de solda e troco o substrato, né? Coloco aí, às vezes, uma forração de isopor e os chips de coco. Elas têm amado, gente. Essa aqui é uma. Essa orquídea Phalaenopsis pintalgada, gente, ela tá florida aqui no meu cultivo. Deve ter mais ou menos uns 5 meses. E olha aqui, gente, a minha variação aí da Magic Art. Pensa numa orquídea maravilhosa e de flor grande, tá, gente? A floração dela é bem grande. Olha aqui, gente, com mais botões aqui para abrir. Foi o meu presente aí, né, gente, de bodas de prata. O meu esposo me deu aí carinhosamente em comemoração das nossas bodas de prata. Ela tá aqui, gente, com essa belíssima floração, né? Eu tô, assim, encantada, gente, com o tamanho da flor dessa variação aí da Magic Art, né? É espetacular, né, gente? Tô babando aqui. E eu ganhei também, né, gente, essa Autumn Fest. Olha a coloração dessa orquídea, gente, que coisa mais linda. E com mais botões aqui para florescer, tá? Eu deixei elas dentro de casa um pouco, mas agora eu resolvi trazê-las aqui para o meu cantinho de orquídeas para pegar aí uma luminosidade, né? E olha que linda, gente. Orquídea Phalaenopsis Autumn Fest. Eu tava doida para adquirir essa orquídea. Então, ele me presenteou aí, né, gente? Ela é aquele tom de um esverdeado bem clarinho, gente, quase amarelo. Lembra muito aquela coloração da orquídea Phalaenopsis Lemon Pie. Eu tenho ela aqui no meu cultivo, daqui a pouquinho eu vou mostrar no vídeo aqui pra vocês. E ela veio aí com essas pintinhas, né, com esse pintalgado aí, num tom aí de vinho mais escuro. E olhem, gente, a raiz dessa orquídea tá com um vegetal muito bonito. Aqui ela não tá com a buchinha, gente, porque elas são cultivadas aqui, né, plantadas nessa fibra de coco. Não vou fazer o replante agora, tá, gente? Não vou mexer nessas orquídeas, porque eu quero curtir, né, a floração dela. Só vou tomar cuidado aqui na hora de fazer a rega, né? Porque ela tá nesse substrato que é a fibra de coco, no vaso plástico, demora mais para secar, né? Mas aí eu venho e observo. Se as raízes estiverem aí acinzentadas e não verdinhas, eu rego. Se não, eu retiro elas aqui do painel, né, para fazer a rega. Olha aí minha Monte Carmo, gente, que eu comprei ela aí na xepa, né? Com pouquinha floração, tá com vegetal aqui muito bonito. Eu não fiz replante dela ainda, gente, vou fazer, só retirei a buchinha.
Aqui uma mini orquídea, gente, essa orquídea é linda. Tá com haste floral, ó. Quando ela florescer, eu compartilho com vocês. E quero chamar a atenção aqui, gente, pro vegetal. Olha, que vegetal verdinho, gente. Todas essas mini orquídeas aqui, gente, estão de folhinha nova, com perfilhamento aqui. E essa é minha Burgundy. E elas estão amando, gente, o cultivo aqui, né? Nesse substrato que é os chips de coco. Essa tá passando a floração, mas notem o vegetal. Verdinho, né? Olha essa, gente. Ela forma aí um mini buquê, né? Com essas florzinhas rosinhas bem delicada, né, gente? Também orquídea aí de xepa, tá? É uma mini orquídea, mas notem o vegetal, gente. Como que tá verdinho. Tá super enraizado. E olha que linda a floração dela. Gente, ela tá mais ou menos aqui uns 3 meses florida aqui no meu cultivo. Forma aí, né, esse buquezinho aí, com essas florzinhas menores, né, desta mini. Tá linda. Aqui a minha Golden Julia, tá passando a floração. Mas tá com seu vegetal aí bem verdinho, né, gente? Acredito que ela vai se enraizar aqui super rápido. Aqui algumas que estão em recuperação, né, gente? Vamos ver aqui o desenvolvimento delas. Estão todas aqui em recuperação. Veio com pouca raiz, né? Mas olha aqui, gente, o enraizamento dessa orquídea Phalaenopsis Red Kiss semi-alba. Tá com haste floral aqui, também comprei na xepa, gente. Comprei ela no Carrefour com umas 3 florzinhas só. Ela já emitiu folhinha nova e tá enraizando aqui. Essa aqui é uma cor de rosa que passou a floração, mas trouxe aí um perfilhamento com 2 florzinhas, né? Delicadinha demais, né, gente? Um tom de rosa aí bem clarinho. Vegetal tá super verdinho, tá bem enraizada, gente. Tá amando esse cultivo aqui, tá? Nos chips de coco. Aqui a minha Dillion, né, gente? Orquídea Phalaenopsis Dillion. Essa aqui também, gente, é orquídea de xepa, tá? Comprei ela aí passando a floração, ela veio com esse vegetal quebrado. Fiz o replante dela, gente. Quando eu fiz o replante, a haste floral aí tava quebrada, né? Só o amarrilho tava segurando. Mas para minha surpresa, gente, no local que quebrou, ela perfilhou e trouxe essa floração linda para mim. Eu sou aí apaixonada por essa Dillion, gente. Pensa numa orquídea aí que dá bastante flor. E a floração dela, gente, fica por muito tempo no cultivo, tá? Tenho 2 plantas delas aqui. Essa aqui eu ganhei ela em abril. Não para de florescer aqui no meu cultivo, gente. Essa aqui é a minha orquídea Phalaenopsis Black Strips, né, gente? Olha que encanto de floração. Bem exótica, né, gente? As suas pétalas e sépalas aí são todas riscadinho, com esse tom aí de vinho bem forte, bem marcante, né? Orquídea Phalaenopsis Black Strips, maravilhosa, né, gente? Floração aí de perfilhamento de haste floral, tá, gente? Comprei essa orquídea também passando a floração, com uma florzinha só. E olha aqui, gente, o cacho de floração que ela me deu. Que coisa mais linda. Gente, olha a floração dela. Se eu tivesse cortado a haste floral, eu não ia ter essa floração, né, gente? Olha que linda. Tá aqui com seu vegetal bem verdinho. Tá bem enraizada, gente. Notem as raízes. Vou tentar focar aqui. Tem hora que esse celular não foca. Mas tá aqui com as raízes com coifas bem ativas e, ó, com perfilhamento. Essa mesma haste aí tá perfilhando, gente. Aqui uma mini que tá passando a floração, mas tá bem enraizada. Olha, gente, notem para vocês verem. Que vegetal verdinho. E olha aqui, gente, a raiz já tá saindo aqui para se fixar no painel de madeira. Olha a ponteira, como é que tá verdinha. Elas estão amando esse cultivo aqui, tá, gente? Os chips de coco, quando eu rego ele, esses furinhos aí fazem uma drenagem excelente, não fica acumulado aí, né? Então, os chips de coco, quando a gente rega, ele permanece um pouco úmido, né? E vai soltando aí, liberando a umidade aos poucos para as raízes. E as raízes vão sugando aí, né, gente? A hidratação necessária. Olha essa branca aqui, gente. Floriu aqui no meu cultivo. Foi uma surpresa. Já que foi uma orquídea aí que eu comprei na xepa, né? Passando a floração. E ela me trouxe aqui, gente, essa haste floral muito longa. Olha, eu não cortei a haste, né?
E notem o vegetal dessa orquídea, gente, como que tá verdinho, hidratado. Tá um vegetal aí maravilhoso. Olha as raízes, gente, como que essa orquídea tá bem enraizada. Tá amando esse cultivo aqui nos chips de coco. Deve ter mais ou menos uns 5 meses que eu fiz o replante dessa orquídea. Olha as raízes, gente. E aí eu não cortei a haste, para minha surpresa ela perfilhou e floriu aqui lindamente no meu cultivo. É branca, gente, as brancas são lindas, né? São orquídeas aí bem clássicas, né, gente? Nossa, eu acho as brancas assim maravilhosas. E elas são abundantes na floração, né, gente? As orquídeas Phalaenopsis branca, elas vêm aí com uma floração bem abundante. Costuma dar aquela cascata, aquele cacho de flor maravilhoso, né? E foi uma surpresa, né, gente? Já que eu comprei essa orquídea sem saber a cor da floração. Então, estão todas aqui, gente, com perfilhamento de haste floral, com botões ainda para abrir. E olha essa orquídea, gente. Notem a raiz dessa orquídea. Vou focar aqui para vocês verem. Olha aí, a raiz saindo para fora do vasinho. Olha aqui, gente, as coifas dessa raiz, como que estão aqui as raízes. Amando esse cultivo aqui, gente, com esse substrato aí dos chips de coco, ó. E o vegetal tá bem verdinho, né, gente? E para minha surpresa, gente, ela emitiu uma haste floral aqui, tá? Não, eu fiquei super surpresa quando eu vi. Achei que era uma raiz, gente. Falei, não, mas que raiz verdinha? Quando eu fui olhar, uma haste floral. Redei a folha aí, estava formada bem na axila da planta. Então, gente, eu não cortei a haste floral principal dela, tá aqui bem verdinha. E ela vai florescer aí pra mim, né? Com essa haste floral aí que foi formada na base. E todas as orquídeas Phalaenopsis, gente, que emitem aí 2 hastes florais, sempre elas vão florescer com 2 hastes florais. É uma característica aí da planta, tá, gente? As orquídeas Phalaenopsis, quando ela solta uma haste floral e outra haste floral, sendo 2 hastes florais, termina a floração. Se ela não perfilhar, a próxima floração dela, gente, ela vai vir com 2 hastes florais. Então, se você tiver uma orquídea aí que floresceu com 2 hastes, o próximo florescimento dela aí, né? A próxima florada dela vai ser com 2 hastes florais. É uma característica aí da planta. E olha essa mini branca, gente. Tô encantada com ela aqui. A minha pintalgada, né? Florida aqui, gente, essa orquídea 7 meses. Aqui é a minha variação da Magic Art, a branquinha aí que foi a surpresa, né, da Xepa, e a Autumn Fest, né, gente? Então, todas aqui lindas de maravilhosas, gente. Meu painel aqui tá aí lindo, super florido aí, né, recebendo o mês aqui da primavera. Então, lindas demais, né, gente? Então, você trazendo aí, gente, uma luminosidade para suas orquídeas, uma rega dosada, né, gente? Aqui eu passo enxofre nelas, gente. Eu uso o enxofre da Dime, né? Faço aplicação de enxofre aí de 20 em 20 dias. Então, gente, o desenvolvimento aí, quando você aplica o enxofre, é excelente, gente. Você pode usar aí qualquer enxofre da sua preferência. Ele é um fertilizante aí mineral, né, gente? Que vai atuar aí como fertilizante, mas vai proteger também o vegetal das nossas orquídeas, né? Vai trazer aquela proteção aí pro vegetal contra as pragas, né, gente? E é excelente, gente, o enxofre. Aqui eu uso agora de 20 em 20 dias e no verão eu vou ver se eu vou mudar. Vou passar para 30 em 30, né? Ou se eu vou continuar de 20 em 20. Então, gente, elas amam aí, tá? Eu vi assim, bem significativo o enraizamento depois que eu fiz a aplicação do enxofre. O vegetal ficou mais verdinho, gente. As orquídeas amou, gente. E ele é um baixo custo-benefício, viu, gente? O enxofre da Dime, ele custa aí 5, 6, até 7 reais. E ele é muito bom, gente. As orquídeas amam. Enraiza aí melhor. O substrato fica... Você rega, né, no substrato, rapidinho as raízes brotam, o vegetal fica mais verdinho. É um excelente fertilizante mineral, gente. Se vocês puderem usar aí no seu cultivo das Phalaenopsis, usem o enxofre, gente. Escolhem o enxofre da sua preferência, que vocês vão anotar aí a mudança na segunda aplicação já. Aqui no meu cultivo, na segunda aplicação do enxofre, eu já vi, né, uma diferença aí no vegetal. Então, gente, ontem aqui em BH...
Belo Horizonte, Minas Gerais, deu uma chuva muito forte, gente, com rajadas de vento aí, bem forte, né? Isso é bom, né, gente, que traz uma umidade de ambiente para nossas orquídeas. Já que aqui no meu cantinho de orquídeas, as minhas orquídeas não pegam chuva, né? Eu cultivo elas na varanda aqui da minha casa, mas tem uma grade aqui na frente. Então, se a chuva for de vento, o vento acaba trazendo aí, né, uns respingos para elas. E elas amam, né, gente? E quando não chove para trazer essa umidade de ambiente, já que aqui eu não tenho plantas terrestres, né? Eu lavo a minha varanda aqui dia sim, dia não, que eu tenho pet. Deixa a água aí, gente, é cerâmica o chão. Eu não seco, né? Deixo aí secar ao ar livre e com isso as orquídeas vão aí absorvendo a umidade de ambiente. Então, se você não puder molhar o chão aí, né? Onde você cultiva suas orquídeas e não tiver planta terrestre, que as plantas terrestres, a terra fica molhada por mais tempo, traz uma umidade de ambiente para elas, né? Então aqui eu não tenho, eu tento trazer aí uma umidade de ambiente molhando a minha varanda e elas amam, gente. Elas amam. E rega, né, gente? Eu olho aqui, vejo se o meu substrato tá seco e faço a rega. Os chips de coco eu consigo ver que ele muda de cor, gente. Ele fica um marrom mais claro. Então eu vejo que o chips de coco tá seco e faço a rega. E não deixa minhas orquídeas passar sede, gente. Orquídea Phalaenopsis gosta de rega, gosta de água, gente. Elas necessitam aí, né, da hidratação. Elas só não gostam de ficar com as raízes encharcadas, né, gente? Mas nesse cultivo aqui não fica, porque a drenagem desse vasinho de plástico, eu rego, escorre a rega rapidinho. E aqui tem uma ventilação muito boa, né, gente, que eu moro no segundo andar. Então seca muito rápido. Então eu venho e olho os chips de coco secou, eu faço a rega. Aqui as minhas orquídeas do vasinho de barro, né, gente? Olha as raízes dessa orquídea, gente. Notem a grossura dessa raiz, gente. Coisa mais linda. Essa planta tá bonita demais. Notem o vegetal, gente. Eu fiz o replante dela aqui, gente, tem mais ou menos 1 ano e 3 meses. Ficou florida aqui muito tempo no meu cultivo. Essa aqui eu cortei a haste floral na base, para ver aí, né? Então, eu cortei a haste floral na base e até hoje não veio com uma haste floral, não. Tô torcendo aqui, né? Pra ela me emitir uma haste floral. Ela é uma cascata branca linda. Aqui a minha Big Lip, né, gente? Estriata rosa. Big Lip por conta desse labelo aí, gente. Que ele é um labelo maior, né? E ela é toda riscadinha. E notem aí, gente, o tanto de botão que tem pra abrir. Gente, essa orquídea tá florida aqui no meu cultivo em Deus de dezembro de 2024. Olha as raízes dessa orquídea. Não fiz o replante dessa orquídea, gente, porque ela veio bem florida pro meu cultivo. A planta tá bem, gente. Então, o pessoal do Orquidário Minas Brasil falou que ela é replantada aqui só na casca de pinos. Então, eu não quis mexer com essa planta, gente. Antes de terminar a floração dela, ela perfilhou uma haste com 10 flores e agora perfilhou outra haste, gente. Então, é quase 1 ano essa orquídea tá florida aqui no meu cultivo. E é linda, né, gente? Olha aí, de flor grande também, gente. Big Lip Estriata rosa. Eu tenho um carinho com essa planta, gente. Também, né, gente? Não é por menos. Florida aqui no meu cultivo há quase 1 ano. E notem as raízes, gente. Então a planta tá bem. Deixei ela nesse vasinho plástico. Não fiz replante. Não vou mexer nessa planta. Só controlo a rega dela, né? Porque ela tá no vasinho de plástico. Observo, se o substrato estiver seco, eu rego. Se não, eu não rego. Aqui a minha Orquídea Phalaenopsis, gente, Red Kiss, semi-alba, a beijo vermelho. Essa orquídea é linda, né, gente? Ela é toda branca aí, com esse labelo no pink bem marcante, né? E olha o enraizamento dessa orquídea, gente, que coisa mais linda. Ela tá plantada aqui, gente, no substrato de isopor, pedra brita e bastante chips de coco aqui no meu vasinho de barro, né? Pra trazer uma leve umidade aí. Já que o vaso de barro seca muito rápido, né, gente? Rouba a hidratação da orquídea. Então, quando eu faço a rega aqui, os chips de coco vai trazer uma leve umidade. Essa floração, gente, é perfilhamento de haste floral, tá? Ela terminou a floração, eu não cortei as hastes, ela perfilhou e me trouxe essa bela floração aí. Com mais ou menos umas 7 flores numa haste, 8 flores na outra haste. É linda, né, gente? Orquídea Phalaenopsis Red Kiss.
Beijo vermelho. É linda, né, gente? Nossa, se eu for lá, tiver essa orquídea passando a floração, eu compro, gente, porque é uma planta que vale a pena ter no cultivo. Ela é belíssima. E tá muito bem aqui, né? Com o vegetal bem verdinho, com essa flor marcante, com esse labelo pink, né? É maravilhosa, né, gente? Eu sou apaixonada por ela, gente. E ela é abundante aí também na floração, tá? Muito linda essa orquídea, gente. E todas essas que estão sendo cultivadas aqui, gente, nesse vasinho de barro, tá com o substrato aí bem drenado, chips de coco aí por cima, né, para trazer uma leve umidade. Essa aqui tá passando a floração, a minha pintalgada. Ganhei aí no Dia dos Namorados, mas tá aqui, ó, bem enraizada, com vegetal bem verdinho, né? Não sentiu nada o replante, gente. Tá linda aqui, com as raízes, ó, com coifas ativas. Aqui, gente, é uma orquídea Phalaenopsis quincardálmata. Quase também que eu perdi essa planta, tá, gente? Quando eu fiz o replante dela aí, eu fiz um substrato muito seco, né? De isopor, pedra de rio, a orquídea lá ia morrendo, desidratando. Eu percebi, fui lá e coloquei bastante chips de coco. E ela tá aqui, emitiu raízes novas, folhinhas novas. Agora acho que vai pra frente. Aqui a minha orquídea Phalaenopsis lemon pie, né, gente? A minha torta de limão. Olha que linda essa orquídea, gente. Ela é um verde aí bem clarinho, quase amarela. Quando ela floresce, dá a impressão que a floração dela é amarela, mas não. É um verde bem clarinho. Orquídea Phalaenopsis lemon pie, torta de limão. E olha, gente, essa floração aí é perfilhamento de haste floral, tá? Ficou florida muito tempo aqui no meu cultivo. Ganhei ela em dezembro também de 2024. Não cortei as hastes florais e olha aí, perfilhou aqui e não para de florescer, gente. Achei que ela ia parar de florescer agora, já me trouxe aqui 3 flores, né? É linda, né? Aqui, gente, aquele arranjo que eu fiz aí, né? Que eu fiz o replante em comunidade das orquídeas Phalaenopsis brancas passando a floração, né? Nesse vaso de plástico. Tem vídeo de replante aí quando eu fiz esse arranjo, tá, gente? Tem uma playlist aqui no canal, playlist replante. Todas as minhas orquídeas Phalaenopsis, gente, que eu fiz o replante em vídeo, tá disponível aí na playlist de replante. Se você quiser assistir, ver como que eu fiz o replante, qual substrato que eu usei, né? É só acessar aí a playlist de replante. Tá disponível aí, tá, gente? E eu não cortei as hastes florais, né? Porque elas estão aqui cheias de geminha de brotação e pode perfilhar, né? Por isso eu não cortei. A haste tá verdinha, já tá enraizando aqui, gente, emitindo raízes. Tá super bem aqui esse arranjo que eu fiz das orquídeas brancas. Essas do vasinho de barro, gente, eu rego elas enquanto o vaso de barro não mudar de cor, né, gente, não ficar aquele marrom aí, aquele marrom bem escuro, eu não paro de regar. Aqui eu faço a minha rega de mangueira, né? O vaso de barro, ele rouba muito a hidratação da orquídea, então eu reparo, enquanto o vasinho não muda de cor, ficar com aquele marrom bem escuro, gente, para hidratar bastante a minha orquídea, eu não paro de regar. Igual o filtro de barro, né? Aqueles filtros de barro que a gente tem em casa. Quando a gente enche ele de água, rapidinho ele fica marrom, né? Olha aqui, gente, a minha orquídea Phalaenopsis Magic Art. É uma planta também que no início do cultivo eu quase perdi. Desidratou, porque eu fiz um replante no substrato muito seco, ela não gostou. Aí eu vim, coloquei bastante chips de coco aí, ela já soltou folhinha nova, tá enraizando e trouxe essa haste floral aí de perfilhamento. Aqui, gente, olha, a minha orquídea Phalaenopsis Montré, essa orquídea é linda, né, gente? Comprei ela numa floricultura aqui perto de casa, paguei R$ 20, porque ela tava lá passando a floração, né? Olha aí o vegetal, gente, que coisa mais linda, como que tá verdinho. E olha, gente, a floração dela é espetacular, né? É um vinho aí bem marcante, um vinho que quase chega a ser vermelho. Ainda tá com botões aqui para abrir, tá, gente? Então eu fiz o replante dela, ela não sentiu nada, tá com o vegetal bem verdinho. Orquídea Phalaenopsis Montré, é belíssima, né, gente? Eu tenho 2 orquídeas dessa aqui no meu cultivo. Eu comprei essa aqui, gente, também na floricultura lá, né, na xepa, passando a floração. Essas 2 eu comprei na mesma floricultura. Não cortei as hastes florais, fiz o replante aqui, né? E com 3 meses, gente, ela já me respondeu super bem o replante, perfilhou aí, me trouxe essa floração aí.
E a outra haste floral já terminou a floração. Só tá com um botãozinho aqui para abrir. É linda, né? E eu sou assim, gente, não sei vocês. Me responde aqui nos comentários. Quando vocês gostam de uma orquídea, vocês querem ter duas no cultivo? Eu sou assim, gente. Quando eu gosto demais de uma orquídea, eu tento aí adquirir 2 exemplares, né? Porque se acontecer alguma coisa com essa planta, eu tenho outra, né, gente? Que pode acontecer, né? As orquídeas são seres vivos, pode acontecer que elas não adaptam no replante, né? E a gente pode vir a perder essa planta, igual eu já perdi muita Phalaenopsis, gente, com excesso de rega, por desidratação, né? Por ter feito o replante em um substrato muito seco. Talvez a orquídea era uma orquídea aí que precisava de mais umidade, igual essa Taizucuana, né? A Taizucuana, gente, orelha de elefante, ela é uma orquídea que requer mais umidade, tá? Ela tem um vegetal aí muito grande, muito suculento, né? Então ela precisa de mais umidade. Eu rego a minha aqui dia sim, dia não. Aqui a minha orquídea Phalaenopsis Surf Song. Notem o vegetal dessa orquídea, gente, que coisa mais linda. Super hidratado, super verdinho. As raízes já tá aqui querendo subir na parede. É linda, né? Eu tenho 2 orquídeas dessa aqui no meu cultivo. Orquídea Phalaenopsis Surf Song. Tenho essa aí. E tem essa outra aqui que eu comprei na Xepa, né, no Carrefour, passando a floração. Quando ela passa a floração, ela fica com essa florzinha rosa, gente. Ela é um tom de pêssego, mas quando tá passando a floração, ela clareia aí sua floração, muda de cor e fica mais rosa. Depois eu vou replantar essa aqui com vocês em vídeo no canal. Orquídea Phalaenopsis Surf Song. É linda, né? Essa orquídea aqui, gente, que tá nesse vasinho, o vasinho quebrou, mas eu não joguei fora, aproveitei ele, né, gente? Essa orquídea aqui, gente, eu replantei ela nesse vaso de barro, porque eu tinha feito um replante dela, florida, muito linda. Ela é uma Oxy Spot Queen. Eu fiz o replante dela nesse tronco aqui. Tem vídeo de replante aí no canal. A orquídea desidratou, gente, não gostou desse tronco. Eu vi, né, retirei, replantei ela nesse vaso de barro e ela já emitiu folhinha nova. Ao contrário dessa aqui, essa aqui tem uma semana que eu fiz esse replante aqui, gente. Mas notem pra vocês verem que eu fiz o replante na fibra de coco. Não usei esfagno, falei assim, eu vou testar. Já que o tronco ele seca muito rápido, né? Então, para essa orquídea não desidratar, não sofrer, igual essa aqui tinha desidratado, mas essa aqui já soltou folhinha nova. Olha aí para vocês verem, eu consegui salvar ela, quase morreu. Então, gente, eu fiz o teste, né? Replantei aquela lá com a fibra de coco e eu acho que vai dar certo. Já tem uma semana que ela tá aqui, as raízes estão verdinhas. Eu não fiz vídeo, fiz um vídeo curto, né? Shorts, tem shorts aí de replante dela nesse toco. Vídeo curto, né? Só vocês procurar aí que tá o replante dela no shorts. Eu acho que vai dar certo, porque as raízes estão verdinhas. Essa aqui é a minha orquídea Phalaenopsis Tamara, gente. Olha o vegetal dessa orquídea. Super hidratada. Não emitiu haste floral, tá, gente? Só teve um perfilhamento aí na haste floral com 3 florzinhas. Já passou floração, mas tá aqui. Vamos ver, quem sabe soltar a haste floral. Essa aqui, gente, já amou esse tronquinho, tá? Olha as raízes dessa orquídea. Fiz o replante dela aqui, gente. Coloquei um pouquinho de esfagno e ela amou, tá? Prendi, olha aí as raízes. Prendi ela com um lacre, aquele enforca gato. E ela amou. Esse tronquinho aí, gente, é um caibro de construção de madeira paraju, tá? E ela tá perfilhando aqui. A gema de brotação aqui já saiu um perfilhamento. Quando ela florescer, eu mostro pra vocês. Ela é linda. Ela é um rosinha bem clarinho, né? Aqui é a minha orquídea Phalaenopsis, gente, que eu quase perdi ela, né? A Bulgari, uma orquídea também de difícil cultivo, tá, gente? Gente, eu vi essa orquídea morrer umas 3 vezes. Ela é bem resistente. Agora ela fixou aí, tá soltando raizinha nova, igual essa aqui, gente. Essa aqui é a minha orquídea Phalaenopsis Horizon. Fiz o replante dela, ela ficou florida aqui no meu cultivo 5 meses. Ela e essa Las Vegas. Las Vegas também é uma orquídea de difícil cultivo, tá, gente? Pensa aí numa orquídea difícil. 7 meses para emitir essa folhinha nova aí. Ela e a Horizon. Agora que tá enraizando, gente, emitindo folhinha nova. E vai florescer aqui no perfilhamento de haste floral. Ficou florida aqui por 5 meses, não sentiu o replante, mas também não desenvolveu. Agora, com 7 meses que está desenvolvendo. Soltou folhinha nova e enraizamento. Eu acho, gente, que essa Las Vegas e a Horizon gosta de um cultivo aí mais úmido, né? Aqui é a minha orquídea Phalaenopsis Wildcat. Olha que linda, gente.
Não sentiu nada o replante, tá, gente? Tem vídeo também, quando eu replantei essa orquídea Phalaenopsis Wildcat, a minha gato selvagem. Também não cortei a haste, porque tá verdinha, e eu acho que vai ter perfilhamento aqui na haste floral. É linda essa orquídea, gente, ela é toda pintalgada, e as suas pétalas e sépalas são mais durinhas. Quando você toca, ela tem assim, um aspecto aveludado. Linda demais, gente. Acesse lá a playlist para vocês verem o replante dessa Wildcat, que vale a pena. A floração dela é maravilhosa, tá? Orquídea Phalaenopsis Wildcat, gato selvagem. Então, todas as minhas orquídeas aqui, gente, que são cultivadas nesse vasinho de barro, estão aí floridas, né? Com perfilhamento de haste floral. Outras aí com haste floral formada na base, que ainda vai florescer, né? Algumas aqui foi orquídeas que eu comprei aí na xepa, que eu não sei a cor da floração. Quando florescer, eu compartilho com vocês. Essa é a minha orquídea Phalaenopsis Hombley. Ganhei ela no Dia dos Namorados, fiz o replante, ficou florida aqui muito tempo. Não cortei a haste, né, gente? E ela perfilhou aí e me trouxe essa floração. É linda essa orquídea, né? Ela é em um tom de pink bem marcante, até o seu labelo é pink. Mas ela tem essas pintinhas num tom de creme, né? Em volta aí das suas pétalas e sépalas. É linda, né? Orquídea Phalaenopsis Hombley. Ganhei aí de presente no Dia dos Namorados. Essa floração é de perfilhamento de haste floral. Essa orquídea aqui, gente, foi uma orquídea que eu comprei na xepa. Não sei a cor da floração, tá? Mas tá com haste floral aqui. Quando eu fiz o replante, ela tava iniciando a haste floral. Eu falei, eu vou fazer o replante assim mesmo. Nunca tinha replantado, gente, uma orquídea iniciando a haste floral, mas deu certo. Ela é uma orquídea que tá bem enraizada, tá com folhinha nova e ó, olha o tamanho da haste. Tô ansiosa, gente, pra ver que cor que é a floração dessa orquídea. Já que eu comprei ela na xepa, né, gente, sem floração nenhuma. Então ela vai florescer de perfilhamento de haste floral e com essa haste aí que formou aqui no meu cultivo. E olha o vegetal, gente, tá amando esse cultivo aqui. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Mostrando aí pra vocês essas belíssimas florações, marcando aí o início da primavera, né, gente? Muito obrigada, viu, gente, por vocês terem acompanhado esse vídeo comigo. Curtem o vídeo, gente, hypa o vídeo, compartilhe, comente, gente. Comente aí que eu amo comentários de vocês, tá? E elas estão aqui, lindas, enfeitando aqui o meu cantinho de orquídeas, né, gente, com essa belíssima floração. Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até aí o próximo vídeo. E fica aqui, gente, admirando a beleza dessa floração.